Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Direito Sem Fronteiras. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial que pode mudar a geopolítica mundial: a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. O crescimento pela saída da União Europeia foi intensificado nos últimos anos, principalmente pela grande migração. Por ter livre acesso ao Reino Unido, muitos cidadãos de outros países passaram a viver em solo britânico. Assim, disputam ainda hoje vagas de empregos, escolas, creches e todos os serviços públicos com quem é natural do Reino Unido. Isso levou o governo a convocar um referendo para saber da população se concordava com uma possível saída da União Europeia. Por 51,9% dos votos, a resposta foi sim. E agora, o que vai acontecer? Quais os desdobramentos dessa decisão? É o que nós vamos saber agora, aqui no Direito Sem Fronteiras. Bem, vamos direto a quem pode nos dar essas respostas. A gente recebe aqui no estúdio da TV Justiça o professor em Relações Internacionais, Carlos Pio, e Luiz Felipe Brandão Osório, doutor em Economia Política Internacional. Obrigado aos senhores pela presença. Eu acho que a gente pode começar com o senhor, professor, para falar, contextualizar o que significa exatamente a saída do Reino Unido da União Europeia. Olha, é uma situação inédita, né? E por isso não tem um mapa do caminho. Nós não sabemos exatamente como vai ser construída a retirada. Foi feito um referendo, uma maioria pequena da população decidiu pela opção da saída da União Europeia. No entanto, essa saída terá que ser construída nos próximos 2 anos. A legislação diz que em até 2 anos o país se retira. Mas é uma construção, é uma negociação diplomática difícil, porque ao Reino Unido, em particular, interessa manter todas as vantagens que um membro da União Europeia tem. Livre acesso a um mercado de mais de 500 milhões de pessoas, com regras muito semelhantes, que permitem a venda de produtos. O Reino Unido é um mercado financeiro, centro financeiro fundamental para a Europa, e o setor financeiro é fundamental para a economia do Reino Unido, então também interessa esse contato com a Europa. Mas os negociadores europeus não podem deixar barato a saída de um dos seus membros, porque isso poderia estimular toda uma série de saídas semelhantes. Doutor Luiz Felipe, como é que o senhor vê isso aí? Acha que em termos de política, economia internacional, já dá para a gente notar alguns desdobramentos, até que foi falado na reportagem? Olha, sem dúvida, conforme o professor aqui bem pontuou, eu vejo que esse processo de saída é um processo que ainda vai demandar algum tempo. Conforme o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que só entrou em vigor em 2008, ou seja, é bem recente, essa questão da cláusula de denúncia, ou seja, você poder sair formalmente da União Europeia, um membro, isso demanda que haja toda uma negociação e que seja celebrado um tratado internacional que vai estipular as questões mais específicas da saída, sendo que essa saída só se efetivará nesse aviso prévio de 2 anos, que será cumprido em 2018. Então, até 2018, há muita questão pontual a ser negociada. Eu penso que, em relação ao comércio e às finanças, o Reino Unido não vai perder muito. Porém, pelo lado geopolítico, isso traz uma questão muito sensível à realidade, não só da Europa, do mundo como um todo. Mesmo porque esse referendo ele foi convocado mais por motivos internos do Partido Conservador na Inglaterra. Não houve uma mobilização social para que esse referendo fosse convocado. Havia, sim, a constatação de que uma insatisfação em relação à União Europeia já contaminava e fazia com que o número de eurocéticos aumentasse. Porém, isso ainda não havia nenhum movimento social que fizesse com que houvesse um referendo, ou pedisse um referendo. Essa foi uma estratégia interna do Partido Conservador que o David Cameron, agora ex-primeiro-ministro, tentou articular para que pudesse ser reeleito em 2015. E a partir do momento em que ele lançou esse referendo,
não se imaginava atingir o resultado que atingiu, né? Então, a situação parece muito grave, porque, na minha concepção, ela teve um efeito ambivalente, né? Ao mesmo tempo que significa uma caminhada a um nacionalismo xenófobo, né? Conforme a reportagem bem mostrou, essa tentativa de colocar o migrante como uma ameaça. Por outro lado, também foi uma recusa a toda a materialização da economia neoliberal que a União Europeia adota desde a década de 90, desde o Tratado de Maastricht. Então, eu vejo que aqui tem dois fatores fundamentais, dois efeitos fundamentais. Um, que se refere a uma questão mundial, a crise dos refugiados, e como isso é capitalizado pelo Partido Conservador. E, por outro lado, há uma insatisfação geral, inclusive de setores da esquerda, em relação à política e economia da União Europeia. Existia, dentro da Grã-Bretanha, um movimento muito intenso que pedia esse referendo. Ele se expressava no crescimento de um partido que se chama Partido pela Independência do Reino Unido, que é um partido com conotações populistas, mas que tem, inclusive, por maior contrassenso que possa ser, um representante há 12 anos, pelo menos, no próprio Parlamento Europeu. Talvez os nossos telespectadores vão se lembrar das imagens de últimas semanas desse próprio representante, o Nigel Farage, falando para os seus colegas, membros do Parlamento Europeu, da decisão de se retirar o Reino Unido, fazendo uma certa zombaria, que aquilo ali, nós vamos sair, já é tarde que nós estamos aqui. E o Partido pela Independência do Reino Unido cresceu muito, teve uma expressão muito forte. Foi isso que provocou, dentro dos conservadores, e principalmente ao David Cameron, que vinha de uma situação de um governo que não formou maioria em 2010, a necessidade de oferecer para o eleitorado, para esse eleitorado específico, a oportunidade de votar o referendo pela retirada do Reino Unido da União Europeia. Todo o argumento pela saída é um argumento muito simplório, que chama a atenção e considera muito pouco os custos econômicos, nacionalista, xenófobo, mas eu não vejo conotações econômicas muito claras. Acho até que é uma certa desconsideração irresponsável dos custos da retirada para o bem-estar do próprio Reino Unido, desse próprio cidadão, né? Quando a gente olha, eu acho que a gente vai ter tempo para isso aqui, quem foi que votou, a gente vai ver que é um cidadão que não tem passaporte, é homem mais que mulher, é mais velho do que jovem, é um cidadão, digamos assim, com a cabeça mais arcaica, né? Não necessariamente uma cabeça que resiste à globalização no sentido de produtos, serviços e eventualmente capital, mas que resiste a essa concorrência de um trabalhador imigrante que é sempre muito dinâmico, né? Conforme o professor bem chamou a atenção, esse eleitorado conservador, ele não consegue dar a porcentagem que efetivamente deu, né? Ele acabou sendo complementado por parcelas da classe trabalhadora que perceberam que as suas condições de vida foram se deteriorando ao longo do tempo e acabaram atribuindo isso, dentro dessa política de convencimento mais rasa, acabaram atribuindo isso a um fator externo à União Europeia. Então entraram nesse coro, que não está só na Inglaterra, claro que em menor proporção, está em maior proporção em outros países da União Europeia, mas acabaram entrando nesse coro para fazer o resultado que deu, né, próximo de 51%, 52%, o resultado final desse referendo. Então é interessante notar que não foi só o eleitorado conservador, e dentro do conservador, como o professor mesmo colocou, há uma divisão também interessante. Quando a gente fala desse referendo, a gente poderia dizer que ele é uma vontade popular que não pode ser revertida? Então, veja, falar em vontade popular e União Europeia, nós estamos falando quase em contradição em termos, né? Toda vez que a União Europeia colocou algum projeto a crivo popular, foi rechaçado, né? Nós verificamos isso desde os anos 2000, 2004, 2005, quando a Constituição Europeia foi colocada a crivo na Holanda e na França, foi rechaçada. Quando os tratados de Lisboa passaram pelo referendo popular na Irlanda em 2007, também foi rechaçado, até que se votasse novamente e aí sim, por uma segunda vez, fosse aprovado. E novamente agora se tem esse processo.
Eu entendo que um conceito muito difundido na literatura especializada, o déficit democrático, na minha concepção, é um eufemismo. Na minha concepção, a União Europeia tem muito pouco ou quase nada de democracia, não só na sua forma institucional, como também na sua prática cotidiana. Professor, como fica a situação dos estrangeiros europeus no Reino Unido? Em questões até bem práticas, né, em relação a visto, passaporte, isso vai mudar alguma coisa? Pode mudar? Pode mudar, e tudo depende, de novo, como é que serão feitas essas negociações para a saída definitiva do Reino Unido, né? Parte da insatisfação do cidadão britânico que votou do cidadão do Reino Unido que votou pela retirada era com justamente a presença de estrangeiros. Essa saída da União Europeia em nada vai afetar a presença dos estrangeiros não europeus que estão ali. A União Europeia e a Inglaterra já tinham políticas diferentes em relação a não membros do bloco. Agora, os que estão ali como europeus, inclusive há muitos brasileiros nessa situação, porque tem dupla nacionalidade, sim, esses dependerão das negociações que nós já nos referimos, que vão ocorrer a partir de agora. E essas negociações não são fáceis. De novo, acho que a gente tem um jogo aí difícil de gerar um resultado muito positivo. De um lado, os britânicos querem sair sem perder os privilégios. E os europeus que vão negociar não querem oferecer todos os privilégios, porque senão correm o risco de que outros membros reticentes também se retirem. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, mas eu quero já deixar uma questão que é a seguinte: será que outros países podem seguir o caminho do Reino Unido? Nós vamos fazer uma pausa agora, peço licença aos senhores. O Direito Sem Fronteiras vai para um rápido intervalo, eu volto já. Hoje nós estamos discutindo a saída do Reino Unido da União Europeia, aqui no Direito Sem Fronteiras. E, de um modo geral, os britânicos nunca entraram de cabeça no bloco europeu. Sempre estiveram com um pé atrás, como nós vamos ver na reportagem. A União Europeia, como vemos hoje, é de 1993, mas a ideia de se criar um bloco é antiga. A primeira vez que saiu do papel foi em 1952, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 57, foi aperfeiçoada para a Comunidade Econômica Europeia. Nesta época, o Reino Unido já fazia parte do bloco e em 1973 até tentou sair. Os britânicos foram consultados sobre essa possibilidade e não concordaram. É só um exemplo de que eles nunca estiveram 100% dentro do bloco. Na economia, por exemplo, o Reino Unido não adotou o euro como moeda, ainda é a libra esterlina. Dos 28 países da União Europeia, 19 têm moeda própria. Bem, então nós vamos retomar aquela provocação que foi feita aqui no primeiro bloco. Será que esse é o caminho para outros países também da União Europeia, doutor Luiz Felipe? Veja, nós temos que ter bastante cuidado na análise. Conforme a reportagem bem mostrou, a posição do Reino Unido na União Europeia é muito peculiar. O Reino Unido aderiu à União Europeia anos depois dos seus primeiros tratados, conforme ficou mostrado. Mesmo porque, no início do pós-Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido optou por firmar tratados de livre comércio com outros países. Inclusive, constituiu uma área cuja sigla em inglês é EFTA, uma área também de livre comércio, com Noruega, Islândia, Dinamarca, Irlanda, e só veio a aderir à União Europeia no momento de turbulência no cenário internacional, momento em que a crise se avizinhava, uma vez que aquele padrão monetário financeiro estipulado em Bretton Woods tinha sido rompido em 1971. Então, a partir desse momento, com a incerteza de como ficaria o padrão monetário internacional no futuro, o Reino Unido em si preferiu se juntar aos europeus como um todo e preferindo participar das cooperações monetárias que ali já existiam. Então, a partir dali, eles entraram na União Europeia
e tiveram uma postura sempre muito omissa, sempre muito desidiosa, né? Nem sempre aderindo ou não aderindo à esmagadora maioria das iniciativas. Os melhores exemplos, que têm muita relação com a situação atual, são o Tratado de Schengen, de 1995, que trata da questão da livre circulação de pessoas dentro do bloco, e o Tratado de Maastricht, de 1992, que cria essa área monetária comum. Então, a questão do Reino Unido, sobretudo a migratória, como você já comentou anteriormente, tem que ser debatida com muita sensibilidade, porque, conforme o professor bem colocou, para os estrangeiros, a mudança com a saída da União Europeia não é significativa. Ela vai impactar muito mais no livre trânsito daqueles membros da União Europeia, daqueles cidadãos membros da União Europeia. Qual a sua análise no sentido dos números que a gente tem aqui, que embora houvesse no Reino Unido um desejo de saída, os números mostram uma divisão, né? Na Escócia, a vitória foi da permanência no bloco com 62%, na Irlanda do Norte, 56%, e na Grande Londres, 60%. Qual é a sua análise sobre isso? Pode haver, sim, um indicativo de que há um desejo de outros países de permanecer? Claramente, existe não só um desejo da Escócia, muito declarado, a sua primeira-ministra fez essa declaração de maneira muito explícita, inclusive, logo depois da votação, a rainha Elizabeth visitou a Escócia, já estava programado, e a primeira-ministra escocesa fez essas declarações em presença da rainha, que os escoceses se sentem extremamente frustrados com o fato de que em torno de 2 anos votaram pela permanência da Escócia no Reino Unido, sob o argumento de que se retirar do Reino Unido significava sair da União Europeia. E agora, permanecer no Reino Unido significa, por conta do voto do interior da Inglaterra e de Gales, se retirar da União Europeia. Então, é um dilema muito importante. De novo, chamando a atenção para aquilo que eu me referi no bloco anterior. Quando a gente olha a demografia do voto a favor da retirada, a gente vai ver que é um voto mais interiorano do que urbano, e de homens mais velhos e menos educados do que de jovens, de mulheres e de pessoas que estudaram, concluíram uma educação, níveis educacionais mais altos. São pessoas de renda mais baixa do que de renda mais alta. São pessoas que têm menos contato com o exterior. O contato com o estrangeiro se dá dentro do próprio território. E se dá com um estrangeiro que é um imigrante, que vem ali e tem aquela ética do imigrante, de não parar de trabalhar, de acumular dinheiro para mandar para casa ou para eventualmente voltar para o seu país. Então, é essa sensação para esse indivíduo que conhece pouco da dinâmica do mundo, da geração de riqueza e dos benefícios para o próprio Reino Unido, da crescente dinâmica internacional, econômica, financeira, é esse sujeito que votou, quer dizer, principalmente, né? Votou por medo, votou com uma ideia de Reino Unido do passado, imperial. Então, uma combinação de fantasias que foram bem mobilizadas na época das discussões. Mas isso não constrói necessariamente uma rota de prosperidade, de bem-estar, né? Então, esse é o desafio que eles terão pela frente. O que muda na relação do Reino Unido com outros países? A União Europeia, ela tem o poder de celebrar tratados internacionais enquanto personalidade jurídica do direito internacional. Só que, normalmente, os tratados que ela celebra são tratados que trazem normas muito gerais, cujas diretrizes são especificadas em cada país. Cada país dá o conteúdo daquele quadro geral estipulado. Então, eu entendo que a relação não deva mudar tão substancialmente, porque ainda é cedo, né, para a gente ver como que o Reino Unido vai sair dessa questão. Uhum. Professor, isso me parece que é um caso novo, né? E como é que está se dando essa discussão? Me parece que há também um embate jurídico sobre o que acontece, o que deixa de acontecer, os desdobramentos.
Como é que o senhor analisa isso? Olha, do ponto de vista jurídico, eu não vou me aventurar a falar. A questão política é muito sensível e, dentro dela, o impacto sobre a economia, né? Eu me referi anteriormente a esse jogo político. Você tem um jogo entre Reino Unido e União Europeia para negociar os termos da saída, e você tem um jogo político dentro do Reino Unido que tanto envolve a manutenção do governo conservador e que vai negociar com a União Europeia, quanto envolve a questão mesmo das autonomias de Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, em que medida o novo governo terá a capacidade de fazer uma negociação com a União Europeia que contente quem votou pela saída e não descontente os nacionalismos de escoceses e irlandeses a ponto deles quererem se retirar. Então, é um jogo muito sensível. Esse governo vai ter que mostrar essa capacidade política, indicar os rumos e fazer essa negociação através do Canal da Mancha para conseguir manter os benefícios de ser membro da União Europeia sem pagar os custos de ser membro, que é isso que o cidadão britânico quer. Eu suponho que os custos aos quais o professor se refere, dessa questão da liberdade comercial, seja de alguma maneira negociada nesse tratado de denúncia, né, na cláusula de denúncia. Eu entendo que a situação do Reino Unido é um pouco mais peculiar, no sentido que ela não tem uma relação tão direta com a União Europeia. Porque se pelo lado dos migrantes o Reino Unido não é signatário dos tratados de Schengen, também pelo lado econômico, o Reino Unido não adere à zona do euro. Então, esses são dois problemas do capitalismo contemporâneo, dessa face pós-fordista do capitalismo, que faz com que o Reino Unido tenha um impacto decisivo nas suas políticas econômicas e sociais que são implementadas mesmo à revelia da União Europeia. Cabe lembrar aqui que foi no Reino Unido que o primeiro governo neoliberal com força, né, ascendeu ao poder pela via da Margaret Thatcher e fez reformas consideráveis ali naquele país, reformas as quais vêm sendo sentidas no momento atual, né, nessa crise atual. Há, de fato, esse embate jurídico quando realmente sai do bloco? Como é que o senhor vê isso? Sim, esse embate jurídico está em torno dessa questão da cláusula de denúncia, né, a possibilidade de saída do Reino Unido da União Europeia, possibilidade que existe desde a entrada em vigor dos tratados de Lisboa. No Tratado de Lisboa, são dois tratados. No primeiro tratado, o Tratado de Lisboa, o artigo 50, prevê essa questão da denúncia. A denúncia é um instrumento que é feito via a celebração de um tratado internacional que é negociado com o Conselho Europeu e depois aprovado pelo Parlamento Europeu. Uma vez aprovado, ele fará com que a saída se concretize após essa quarentena, esse aviso prévio de 2 anos. Bom, eu queria as considerações finais do senhor, professor Carlos Pio, sobre esse assunto. O que a gente deve ver pela frente? Eu acho que a gente deve ficar atento a esse jogo de poder entre Reino Unido e União Europeia nessas negociações e da nova primeira-ministra britânica com o seu partido e os eleitores que votaram pela saída. Quer dizer, há todo um caldo aí de cultura que tende a gerar muita ansiedade, um potencial de frustração muito elevado para todas as partes envolvidas. As suas considerações? Essa questão do Reino Unido tem muitas particularidades que estão conectadas fortemente com o cenário internacional. Então, é bom pontuar as questões próprias do Reino Unido, mas não podemos deixar de conectá-las com o que vem acontecendo no mundo como um todo. Eu quero agradecer a participação dos senhores aqui, professor Carlos Pio, doutor Luiz Felipe Brandão Osório, muito obrigado por participarem aqui do Direito Sem Fronteiras. Hoje, o Direito Sem Fronteiras discutiu a saída do Reino Unido da União Europeia e as consequências disso. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser assistir a este e a outros programas anteriores, acesse o portal da TV Justiça. O endereço é tvjustiça.jus.br. Até o próximo Direito Sem Fronteiras.